Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. É um prazer novamente estar com você nesse privilégio, nessa autorização que você nos dá para entrar na sua casa agora em novo dia, no mesmo horário, mas às quintas-feiras, às 10 da noite. Programa Na Sua Opinião. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. E sempre procuramos trazer algum tema polêmico, com informação e análises de especialistas, para poder levar você toda a informação e você tomar a sua decisão, porque o mais importante é a sua opinião. E hoje nós vamos falar sobre um tema que parece que o tempo vai passando e a situação vai se agravando cada vez mais. Esses conteúdos perigosos que são postados na internet. Principalmente quando envolve crianças, adolescentes, pessoas assim mais sensíveis. E é um assunto que ele vem se arrastando há anos, uma hora toma um procedimento, aí quando acontece alguma coisa mais grave, parece que volta tudo à tona, e não, vamos rediscutir, mas de concreto até agora, pouca coisa foi feita. Infelizmente, os jovens e os adolescentes são as principais vítimas desses conteúdos perigosos. Você já deve ter acompanhado pela mídia, infelizmente, alguns casos que até acabaram com morte de adolescentes, de crianças que se envolveram com esse tipo de conteúdo. Infelizmente, isso aconteceu e não foi uma vez só. E a tendência é que, se algo não for feito efetivamente, o que pode ser feito, nós vamos discutir, para tentar eliminar zero seria o ideal, mas a gente sabe que isso é quase impossível de acontecer. Mas o que pode ser feito para minimizar esse problema tão sério que tem afetado a nossa sociedade. Você já pode participar, se você quiser deixar sua opinião, deixar seu comentário nas nossas redes sociais. Você já pode participar, a pergunta já está na nossa rede social, no Instagram e também no nosso canal no YouTube. Na sua opinião, quem deve ser responsabilizado por essa postagem de conteúdos perigosos? Quem posta ou o provedor, a operadora? Qual a sua opinião? Você pode acessar agora, já participar da nossa pesquisa e não só votar, mas também deixar o seu comentário e a sua opinião. Eu vou pedir à produção para rodar a matéria-tema e logo na sequência o currículo também dos nossos convidados, que são, como sempre, especialistas no assunto. Pode rodar, por favor. A Assembleia Legislativa de São Paulo criou uma frente parlamentar para combater a violência na internet contra crianças e adolescentes. A ideia é reunir deputados especialistas em direito, psicologia e educação para prevenir crimes virtuais e ajudar na investigação e punição de quem comete estes atos. A internet deveria ser um espaço de aprendizado e socialização, mas infelizmente tem sido usada para espalhar conteúdos perigosos e atrair jovens para situações de risco. Um exemplo triste disso foi o caso da menina Sara Raíssa, de apenas 8 anos, que morreu após participar de um desafio viral no TikTok. Ela inalou gás de desodorante, como mandava o vídeo, teve uma parada cardíaca e não resistiu. O deputado Rafa Zimbaldi, que coordena a frente, alerta para o perigo desses conteúdos, que muitas vezes aparecem disfarçados de brincadeira ou humor, mas que podem levar a consequências sérias. Segundo ele, crianças com problemas emocionais ou que sofrem bullying são ainda mais vulneráveis a esses riscos. Ele defende que é preciso agir com urgência, responsabilizar os autores desses conteúdos e também cobrar mais das plataformas digitais. A frente contará com o apoio de instituições como o Instituto Aegis, a Associação Nacional das Vítimas de Internet, além de psicólogos, advogados e especialistas em segurança digital. Juntos, eles vão criar estratégias para proteger os jovens, denunciar crimes virtuais e orientar pais e professores sobre os riscos da internet.
Além de investigar crimes e pressionar as plataformas digitais, o grupo também quer trabalhar com escolas e famílias para orientar e proteger os jovens. O objetivo é transformar a internet em um ambiente mais seguro para todos. Na sua opinião, quem deve ser responsabilizado por conteúdos perigosos na internet? Os usuários que postam ou as plataformas? Larissa Pigão é advogada, é especializada em Direito Digital e LGPD. Wellington Arruda é criminalista, mestre em Direito pelo IDP, é expert em Gestão Governamental pela EPD e expert em ESG e Finanças Sustentáveis pela FGV. E você, qual a sua opinião? Quem deve ser responsabilizado por postagens perigosas? A pessoa que posta ou a plataforma? Participe através das nossas redes sociais, tanto o nosso canal no YouTube, como também no Instagram. E já dando boa noite e agradecendo por ter aceito o convite, a doutora Larissa, doutor Wellington, muito obrigado, é um prazer recebê-los aqui. Boa noite, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, ainda mais para falar de um tema extremamente importante, né? E com grande repercussão. Então, esperamos poder contribuir um pouquinho para trazer mais informações para a coletividade. Muito obrigada. Denis, boa noite a todos aqueles que te acompanham, boa noite, doutora Larissa. Sempre uma honra estar aqui com pessoas com tamanha capacidade de cognição. Obrigado pela oportunidade, viu? Prazer é todo nosso. Vamos, de uma forma mais ampla, mais genérica, né? Como eu falei um pouco na abertura, isso parece uma coisa recorrente, né? Ela vai acontecendo, aí some um pouco do noticiário, de repente vem um caso grave de morte, aí surge novamente essa discussão. Eu queria que vocês passassem ao nosso telespectador, perante a legislação brasileira, tudo aquilo que tem acontecido. Depois eu vou dar um pitaquinho aqui sobre o que também está ocorrendo nos Estados Unidos, começando com a doutora Larissa. O que vem sendo feito para lógico, evitar, a gente sabe que é quase impossível, mas minimizar esse tipo de problema no Brasil, doutora? Então, nós temos algumas legislações já que trazem responsabilidade, né, para poder tirar esse tipo de conteúdo do ar. Né? Então, o próprio Marco Civil da Internet, ele já traz que quando tem algum conteúdo de abuso infantil, uma mera notificação, a própria plataforma tem que ser excluída, né? Então, quando não, aí a plataforma ela tem essa responsabilização de uma maneira civil também. Então, o Brasil ele tem algumas legislações que impactam, né? Só que o alcance da internet e a disponibilidade, né, de canais para gerar conteúdos acaba sendo muito grande, né, e muito de fácil acesso. E aí, a volumetria desses conteúdos e a viralização acaba sendo um pouco massificada, e o que prejudica, né, após quando tudo isso acontece, a dificuldade de correr atrás desse tipo de conteúdo, né? Então, quando os pais veem, né, os responsáveis acabam tendo acesso a esse tipo de conteúdo, que aí vai e notifica. Então, a educação digital em relação aos acessos de conteúdo tem que ser muito dentro de casa já, para que a gente possa evitar. Mas a legislação no Brasil nós já temos para trazer a responsabilidade também para aquele que publica um conteúdo para as próprias plataformas. Doutor Wellington, dentro disso que a doutora já colocou, também o senhor fique à vontade para externar a sua opinião sobre isso, mas teria algo a mais que a gente já poderia ir pensando ou exigindo do legislador para tornar um pouco mais eficaz esse controle? Denis, a gente tem que partir do princípio que nós temos aqui 3 responsáveis de modo geral, né? As plataformas, como a doutora muito bem ponderou, são responsáveis a partir do Marco Civil da Internet, elas são responsáveis por aquilo que circula dentro das suas redes, especialmente a partir de controles algorítmicos que são necessários existir. Nós temos a responsabilidade dos produtores de conteúdo, estes precisam ser responsabilizados
de forma veemente a partir do que se produz, com base na legislação vigente, em especial o Estatuto da Criança e do Adolescente, e nós temos a responsabilidade, como a doutora também muito bem colocou, dos pais e dos responsáveis, aqueles que precisam, de maneira direta, observar o que os seus filhos e os seus responsabilizados estão fazendo dentro das suas residências. E, obviamente, essa responsabilidade inclui aquilo que se é verificável dentro da internet. Então, não é uma situação fácil. O Brasil já teve, no ano passado, mais de 51 mil denúncias de plataformas com conteúdos irregulares para esse público, mas é preciso trabalhar e é um trabalho de formiguinha. O número é assustador, hein? 51 mil denúncias contra essas plataformas. E do aspecto dos pais, eu acho bem relevante, né, a gente deixar isso claro. Porque não adianta o pai querer terceirizar a responsabilidade. Eu vou terceirizar para a escola, para o orientador, para a plataforma, para o legislador. O primeiro controle é da família. Porque, como bem falou, eu assisti um tempo atrás, uma entrevista, e o entrevistado ele comentou sobre isso. Ele falou, olha, o pai que não tem o controle dos filhos na internet, é a mesma coisa você pegar seu filho, soltar ali na Praça da Sé, na Cracolândia, meia-noite, e dormir, e você esperar se acontece alguma coisa ou não. Porque se ele tem um livre acesso à internet do quarto dele, ele está passeando pelo mundo, coisas boas e coisas ruins. Então tem que ter esse primeiro controle, né? Esse primeiro anteparo. Mas o que eu questiono é que, às vezes, esse conteúdo entra na plataforma e ele fica lá durante um tempo significativo, até ser removido. Enquanto isso, hoje, com a velocidade da internet, isso daí prolifera muito rápido, que um vai passando para o outro. Teve um caso aqui nos Estados Unidos que o menino morreu enforcado com uma gravata do pai na porta do armário, que era um tipo de uma disputa para ver quem aguentava mais o pescoço apertado, pendurado. Ele pegou a gravata do pai, pôs na porta do armário e morreu enforcado. Se não me engano, o menino tinha 10 anos, 11 anos, uma coisa assim. Então, a minha pergunta a vocês, se isso já está acontecendo e se pode melhorar. Esse tempo que esse conteúdo perigoso fica exposto na plataforma, tem como mexer nisso daí mais rápido? Tem algum controle até da área de tecnologia que a gente poderia agilizar? Não, eu posso, né? Com licença. Por favor, doutor. Eu acho que, assim, eu vou aproveitar uma fala sua que eu falo muito nas minhas palestras. Não adianta a gente colocar muros altos, cerca elétrica, portão, alarme e deixar os nossos filhos, né, livres na tecnologia. Então, não adianta a gente trazer segurança física, né, acreditando que estamos trazendo literalmente segurança, sendo que a internet tem diversos tipos de conteúdos, até muito além daquilo se a pessoalidade, né, seria capaz. Então, isso é uma questão muito importante de ser refletida por todos os pais responsáveis. Em relação à forma de como isso vai seguindo, né, o tempo disso vem aumentando e melhorando com as novas tecnologias, né? Igual o doutor Wellington mencionou, que o algoritmo ele acaba descobrindo, né? Então ele acaba identificando esse determinado tipo de conteúdo e quando ele verifica, ele bloqueia automaticamente. Então as próprias plataformas já possuem isso, mas a tecnologia ela está buscando, né? Cada vez mais, ela está evoluindo cada vez mais. As plataformas, eu vejo que elas estão responsáveis por conta desse tipo de conteúdo, até por conta que elas serão responsabilizadas caso isso não seja cumprido de uma maneira efetiva, mas vemos essa questão de atualização dos algoritmos e melhoria para que isso seja diminuído esse período. Doutor, por favor. Denis, eu tendo a concordar com a doutora Larissa, mas eu me pergunto quem é a criança, quem é o adolescente que está fazendo uso
dessa plataforma digital. Quando a gente coloca a responsabilidade sobre os pais, e eles têm, é inequívoco, a própria Constituição determina isso, que é a responsabilidade dos pais, mas também do Estado e da sociedade, eu me pergunto se esses pais eles têm condições de se responsabilizar por questões que envolvem conteúdos digitais. Para você ter uma ideia, Denis, nós tivemos no ano de 2023, aliás, nos últimos 15 anos, são 20 milhões de informações que contemplam abuso sexual infantil online. Isso segundo a SaferNet. É um número muito grande. Nós temos hoje no país uma quantidade enorme de pessoas adultas que são vítimas de golpes dos mais diversos possíveis nas plataformas digitais. Eu me pergunto se esses pais que são responsáveis pelos seus filhos, se eles estão preparados de alguma maneira, se eles foram preparados durante a vida para entender o que é um crime digital, o que é uma violência digital. Porque na maioria das vezes, lamentavelmente, nós estamos diante de pais ou responsáveis que não entendem desse mecanismo digital. Por isso a importância de nós termos um Estado fiscalizador forte e com agências regulamentadoras fortes, para que elas consigam alcançar aquilo que os pais ou os responsáveis não consigam. Na maioria das vezes, até adultos que são pessoas esclarecidas caem em golpes digitais. Imaginemos crianças e adolescentes que ainda estão em fases de formação e que muitas vezes são passam por uma família cujas responsabilidades estão na mãe, que eventualmente pode ser solteira e está aí com 2, 3 cargas de trabalho, ou na avó, porque os pais estão trabalhando, e são pessoas que muitas vezes não detêm conhecimento para verificar se aquilo ali é legítimo ou não. Então é uma situação delicada, complexa e que precisa de uma multidisciplinariedade para resolver essas questões, mas imprescindivelmente a partir de fiscalizações do Estado e das suas agências que têm condições de fazer com mais veemência essas fiscalizações. Então, o que a gente sempre precisa deixar claro, né? Nós somos advogados, então, mais do que nós, né? É difícil você encontrar alguém que defenda a liberdade de expressão, né? De manifestação. E quando a gente fala de controle, a gente não está falando de controle de opinião, a gente não está falando de controle de ideias. Nós estamos falando de fiscalização daquilo que é crime. É crime. A legislação já prevê. Aquilo é crime. Você fez aquilo, você é um criminoso. Então, não é uma vigilância de ideias. Não, eu acho que quem tem um posicionamento nesse sentido não poderia, quem tem naquele pode. Não, negativo. É sobre fatos criminosos que acontecem. Então, é isso que a gente tenta aperfeiçoar. Porque a gente vê aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos também, inclusive agora, tem uma ação enorme aí do Ministério Público contra as operadoras aqui e plataformas sobre responsabilidade. Porque aqui ainda funciona uma legislação, se eu não me engano, de 91, lá do comecinho da internet, e eles estão tentando justamente modificar isso daí, para responsabilizar a plataforma sobre a divulgação de algum tipo de conteúdo. E tem que ser dessa forma, porque é uma coisa clara, né? Não é uma coisa que discutir opinião. Por exemplo, nesse caso que a gente colocou na matéria, né? Olha, você vai ficar cheirando lá o negócio do desodorante até ver quanto tempo você aguenta. Ou como aconteceu aqui, você vai ficar pendurado com uma gravata, um nó no pescoço para ver até quanto tempo. Ou naquele jogo lá que tinha, na Baleia Azul, se eu não me engano, né? Aquele que a pessoa se cortava. Quer dizer, isso aí não é uma questão de opinião. Então, quando vem de falar, não, vocês querem censurar, não. Ninguém quer censurar nada. São coisas que já são crime. Então, acho que isso é que a gente precisaria ressaltar. Não sei se os colegas também concordam com isso. Não, com certeza. E além disso, né, como muito bem explanou o Dr. Wellington, é que nós temos pais analógicos com filhos tecnológicos, né? Então, nós somos uma geração
que não tinha acesso à internet, com pouco conhecimento, entendendo um pouquinho do que, né, acompanhando essa evolução de uma maneira mais gradativa, e agora tem essa geração que já é tecnológica, né? Eles já nascem aprendendo, até brincam, né? Nossa, daqui a pouco as crianças já vão sair com um celular na mão, vão nascer já com um celular na mão. Porque é isso, né? Cada dia mais a tecnologia está sendo ofertada para as crianças muito mais cedo, né? Então você passa num restaurante, crianças de 2, 1 ano, né? Nem sabe falar direito, mas já sabe passar o dedinho ali para acessar o conteúdo. Então isso já é uma grande preocupação, porque eles estão bem, né? Os adolescentes, as crianças, conhecem muito mais a dinâmica do que os seus próprios responsáveis para poder educá-lo. E aí nós temos ainda faço até uma provocação, que é até a questão da utilização de inteligência artificial, né? Recentemente teve uma publicação de um estudo mencionando que tem casos de IA generativa estão sendo utilizadas por pedófilos, enfim, pega a foto do menor no perfil da mãe ou no próprio perfil, porque nós temos essa problemática de crianças terem redes sociais, considerando que, né, as próprias plataformas exigem que as crianças tenham acesso a contas, né, a partir dos 13 anos. E aí nós já temos uma questão que está sendo burlada as próprias orientações e regras das plataformas. E aí, essas imagens, né, a mãe publicar a menininha na praia, né, o filho na praia, fazendo, sei lá, balançando e tudo mais, chupando um sorvete, achando que é o máximo, né, tá compartilhar as imagens dos seus filhos com os seus seguidores. Mas, muitas das vezes, né, não tem a segurança adequada, né? Não deixa o perfil bloqueado ou compartilha com todo mundo. E aí, pedófilos pegam o rosto, né? Tem até situações que só pegaram a imagem do rosto da criança, colocaram em inteligência artificial generativa e fizeram os comandos para gerar imagens pornográficas. Então, cada dia a internet está trazendo muito mais risco para as nossas crianças. Então, a orientação, né, eu bato muito na tecla da educação digital, porque tem que incentivar, né, educar a população, a coletividade, a saber aquilo que está colocando à rede, né? Então, isso é uma grande preocupação também, né, por conta dessa propagação e essa facilidade de acesso a esses tipos de conteúdo. Doutor, por favor. Você pega, se me permite trazer aqui um exemplo, até para corroborar o que a doutora Larissa disse, o TIC Kids fez uma pesquisa esse ano e identificou que 93% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos de idade já fazem uso de alguma plataforma digital. Já se utilizam de tablets, celulares ou mesmo computadores. E deste número, 23% começaram a fazer uso aos 6 anos de idade. Então você vê que cada vez mais cedo as pessoas estão tendo acesso a essas informações. Na Alemanha, o governo criou o Conselho Nacional de Crianças Sobreviventes de Vítimas de Violência Sexual e Virtual. Lá eles fazem um trabalho nacional, levando educação sobre esse tipo de tecnologia de crime virtual a partir das tecnologias. Na Malásia, foi introduzido na educação nacional os estudos de violências virtuais, que inclui também questões de pedofilia e outros crimes que alcançam as crianças e os adolescentes. E na Europa, as multas às redes e às plataformas já ultrapassam $1 bilhão por conta de crimes que envolvem violência sexual, inclusive aquelas voltadas para as crianças e para os adolescentes. Quando você coloca que nós não queremos censurar, é exatamente isso. Não se fala em censura. Criança e adolescente precisam ter controle. E esse controle perpassa por um controle a partir de uma comissão do governo, pelo controle a partir de questões de algoritmo, de identificação tecnológica por conta da velocidade e da quantidade de conteúdo, e de controle a partir de usuários e os pais e os responsáveis.
Então é um controle de toda a sociedade. Se toda a sociedade olhar as crianças e os adolescentes como vítimas, e vítimas fáceis de serem acessadas, talvez todos nós consigamos compreender a necessidade de que cada um dos controles que estão na internet são importantes para garantir que essas crianças e esses adolescentes recebam apenas conteúdos educativos e recreativos, não conteúdos violentos, né? Eu até acrescentaria, né? Criança, adolescente e muitos idosos também, como a doutora lembrou, né? Que não tem a mínima afinidade, né? Com tecnologia, com rede social. Pega aí pessoas com mais de 70 anos, dificilmente tem habilidade para lidar com isso e acaba sendo vítima também desse tipo de golpe, né? E eu acho que a educação é sempre a melhor alternativa. Como bem o doutor lembrou, eu acho que a gente deve enfatizar e cobrar também do nosso legislador que cada vez mais nas escolas, em cursos profissionalizantes, seja divulgado, seja esclarecido esse tipo de golpe, esse tipo de atuação, como a pessoa pode se prevenir. Na dúvida, de repente a criança ou adolescente chamar o pai ou chamar a mãe, olha, isso daqui, surgiu esse negócio novo aqui, o que é isso, né? Eu posso fazer ou não? É perigoso ou não? Mas eu acho que passa pela educação. Tem que ter a penalidade, a legislação tem que ser dura, multas pesadas, isso sem dúvida, mas tem que ter também esse processo de educação. Não sei se a doutora concorda, é importante ter essa conscientização através da escola, de matérias que praticamente sejam obrigatórias para o adolescente conviver, para poder ter uma consciência maior sobre o assunto, não é? Exato, e um exemplo disso que, né, começou a melhorar, né, a gente sempre tem que olhar que tem uma luz no fim do túnel, assim esperamos, é que, por exemplo, a lei que proíbe os celulares na escola, né, então aí junto com a lei contra bullying e cyberbullying, por que uma coisa vem com a outra, né? A questão do bullying e do cyberbullying que acontece, né, muitas das vezes no ambiente escolar, a lei ela traz uma responsabilidade para a escola. Né? Então, ela tem que trazer um espaço de escuta, ela tem que propagar sobre o assunto, né, por fato de ser crime. Então, tem que trazer educação digital no ambiente escolar a respeito dessas atitudes de bullying e cyberbullying, porque o bullying, quando vai para a internet, né, aí se torna o cyberbullying, e aí a amplitude, né, disso acaba sendo muito além dos muros da escola. Então, e aí a própria legislação, ela traz isso. E por que trouxe essa questão do celular também? Porque no ambiente escolar, as crianças e mais principalmente os adolescentes, eles utilizavam do celular na hora da escola para praticar bullying e cyberbullying. Então, nós temos visto, né, eu atuo bastante para a escola e nós vemos uma diminuição assim significativa pelo fato de reduzir, né, de proibir a utilização de celular, o tanto que isso diminuiu, né, em relação a práticas de bullying e cyberbullying. Então, o que eu vejo é que o legislador ele está tentando, mas a gente, o nosso organograma, vamos pensar assim, o nosso judiciário, como em todo e qualquer lugar, as coisas acontecem para depois a legislação vir, né? Então, primeiro a gente entende, primeiro verifica como que está sendo, né? E depois vem a legislação para tentar suprir algum tipo de necessidade. Um exemplo disso é a própria inteligência artificial, né? Então, estão estudando ainda como a gente vai legislar sobre isso, né? Como será uma legislação que consiga, né? Por mais que a tecnologia vá muito rápido, né? Pelo menos trazer o mínimo de segurança. Então, o que eu vejo é que tá assim, né? A gente tá vendo uma luz nesse fim do túnel que tá trazendo um pouquinho mais de segurança, né? E tá tentando trazer melhoria e proteção para os menores. Vocês, doutor, quer acrescentar alguma coisa nesse tópico, doutor? Eu quero, sim, acrescentar duas informações interessantes. A primeira, a doutora colocou aí sobre a questão da proibição dos celulares nas escolas. Para quem tem contato mais próximo com essas escolas, e há os relatos de tantos outros, a gente percebeu um volume muito maior de barulho. Então, as crianças que ficavam em silêncio ali presas em seus celulares,
algumas cometendo, infelizmente, cyberbullying e tudo mais, e outras vendo qualquer outra coisa no celular. Você passava pelas escolas na hora do intervalo, na hora do recreio ali, era um silêncio, uma coisinha assim baixa. Hoje, as escolas relatam, os educadores relatam a vida, o retorno da vida para as escolas com o barulho das crianças, que sem o acesso ao celular, elas passaram a se descobrir e se redescobrir e redescobrir os amigos. E em relação à nova era digital, em relação ao momento da inteligência artificial, é preciso lembrar, por exemplo, que a China acabou de aprovar no seu ordenamento nacional a inclusão desde o ensino fundamental do conteúdo de inteligência artificial para todos os seus alunos do país. Então, as crianças na China, desde o ensino fundamental, lá tem um outro nome, como fosse equiparado ao nosso ensino fundamental, até a universidade, todos eles terão obrigatoriamente conteúdos de inteligência artificial. Talvez daqui 15, 20 anos essas crianças estejam muito mais avançadas do que crianças de outros países que ainda relutam em descobrir que a inteligência artificial e a tecnologia vieram para ficar. E não há nada que a gente possa fazer para alterar isso. O senhor bem lembrou, né? Voltou à vida da criança, né? E a gente... Antigamente o castigo, eu sou bem mais velho que vocês, e eu me lembro que o nosso castigo era o seguinte, né? Vai para o seu quarto, fica lá, você não vai para a rua, você não vai brincar na rua, você não vai jogar bola, não vai andar de bicicleta, vai ficar no seu quarto. Hoje, os pais têm que arrancar as crianças do quarto para tentar ter pelo menos alguma atividade fora, né? Por menor que seja, porque ficar trancado o dia inteiro, ou no computador, ou no celular, realmente é uma mudança significativa. E falando da inteligência artificial, teve um caso aqui, recente até nos Estados Unidos, lógico que isso teve conluio de alguém do banco, mas foi feita uma reunião entre um gerente, um diretor de banco e 2 clientes, e esse diretor de banco não era ele. Alguém conseguiu entrar no login dele, com o rosto dele, a voz dele, e conseguiu realizar uma transferência de muito dinheiro para uma outra conta, como se ele estivesse autorizando. E era assim, perfeito. Eu não tive acesso total ao vídeo, mas me parecia ser uma coisa assim muito bem feita, a ponto até do gerente ter acreditado, né, e ter feito a transferência nessa conference, que ele falava que ele não podia estar lá, mas que ele estava autorizando, etc. E foi feita. Quer dizer, cada vez mais, né, os cuidados com a inteligência artificial para criança, para adolescente, comercialmente, para idosos. No Brasil, uma conhecida minha, ela foram entregar um pacote na casa dela, ela não tinha pedido, ela falou que ela não queria receber. Então a pessoa falou, olha, não tem problema, para a senhora não receber, eu só preciso tirar uma foto da senhora e a senhora falar o seu nome completo, o seu RG, e que a senhora não estava autorizando, não quer receber isso. E ela, na maior boa-fé, foi feito. Resultado, foi feito um financiamento de uma BMW em nome dela. Ela soube quando chegou a citação de um processo de busca e apreensão. Só com esse vídeo. Só com esse vídeo. Quer dizer, deve haver algum conluio ou de alguém do banco ou do sistema financeiro? Sim. Mas são os novos tempos, não é isso? A gente tem que tomar todos os cuidados. Não, com certeza. O que tem, né, de números e que os bancos relatam que as imagens, né, pegam para fazer determinado... Tanto que aquele reconhecimento, né, por biometria, os golpistas estão cada vez mais aperfeiçoando a qualidade da imagem para poder trazer essa questão para o banco. Teve até um caso recente, né, um exemplo comum, igual você mencionou sobre essa questão de uma reunião no banco, é que uma pessoa fingiu ser alguém, né, por um avatar dentro de uma entrevista de emprego, e não era ela, não era o currículo dela, e enfim. Então, assim, aqui no Brasil a gente já tem casos disso também, né? Então, isso é uma questão que já é atual, né? Não tá, vai chegar, não, já chegou para todo mundo, cada vez mais isso está bem mais complexo.
E uma questão também interessante é que, infelizmente, as tecnologias estão cada vez mais avançada e eles precisam do mínimo de conteúdo da voz, né, por exemplo, para gerar golpe. Teve até agora em São Paulo um evento que foi discutido muito sobre isso pelo período, né? Às vezes nem 10 segundos que você pega de uma voz de uma pessoa, você já consegue gerar golpes, né, de vários tipos de situação. Principalmente, né, quando é adolescente, que tem muito conteúdo na internet, né? Então, voz, as próprias gírias, os jeitos de falar, eles estão utilizando disso, né? Eles estão aprendendo a forma e liga para a mãe com as mesmas, né? Com a voz, né? Utilizando todo esse tipo de ferramenta, com as gírias, com o jeito que o filho fala, a mãe acredita ser o filho e aí, né? Acaba depositando um determinado tipo de valor, achando que a criança, né? Está sendo precisando, que o adolescente esteja precisando de uma certa quantia, ou até mesmo está sendo sequestrado, enfim, né? Então ainda existem esses tipos de golpes e eles estão cada vez mais aprimordiando, né, para poder né, vir contra nós, né, contra a coletividade, infelizmente. Doutor. E Denis, veja que nós estamos falando daquela tecnologia que nós, meros mortais usuários, temos acesso. Imagina o que eventualmente, sem querer aqui falar em teoria da conspiração, tá? Mas imagina o que deve ter de tecnologia infinitamente mais avançada que alguns grupos apenas têm acesso. Essas tecnologias, elas literalmente já estão em 2030, 2040. A gente não tem acesso a elas ainda. Outras experimentais. Então, são situações bastante delicadas que a gente precisa se preocupar cada vez mais. E a complexidade que se dá da estrutura social nos dias de hoje, com empresas multinacionais, com empresas internacionais, e que se utilizam dessas ferramentas, que eventualmente acabam chegando ao crime organizado, a gente precisa ter todas as cautelas. E o Estado, como a doutora colocou oportunamente, o Estado sempre vem depois que o crime chega. Então, os crimes acontecem, nós descobrimos que aqueles crimes aconteceram, vamos em busca de uma solução, e quando a gente encontra a solução, outros crimes já estão ocorrendo. Mas a gente precisa criar comissões nacionais, grupos nacionais de inteligência, para trabalhar isso e tentar, de alguma forma, minimizar esses riscos, né? Eu vou pedir licença a vocês só um minutinho para ler aqui algumas opiniões dos nossos internautas. O Alexandre, ele fala: sou a favor da liberdade de expressão. A pessoa deve responder pelos excessos. Perdão, mas é isso que a gente falava. Ele não está falando de censura. Nós estamos falando de conteúdo criminoso. A Rô fala que a pessoa que criou esse conteúdo maldoso e publicou na internet, ela deveria ser responsabilizada. Perdão. O Vinácius também fala os dois, no caso a pessoa e a plataforma. A Flávia fala que os usuários devem ser responsabilizados. O Márcio fala que não, que os dois, quem posta e a plataforma também. E você? Qual a sua opinião? De quem é a responsabilidade de conteúdos perigosos postados na internet? A pessoa que posta ou a plataforma que divulga? Participe, deixe sua opinião. E lembrando, se inscreva no nosso canal no YouTube. Está na sua tela agora. Programa Na Sua Opinião. Você se inscrevendo, você tem acesso tanto ao programa inédito como a todos os programas já veiculados. Não se esqueça. Curta, deixe o seu like, deixe sua opinião. Programa Na Sua Opinião é o nosso canal no YouTube. E eu queria pedir, se já estiver no ponto, vamos rodar O Povo Fala. O que o povo pensa sobre isso? Pode rodar, por favor. Nós fomos às ruas de São Paulo para saber a opinião das pessoas sobre a responsabilização por conteúdos perigosos na internet.
Na sua opinião, quem deve ser responsabilizado por conteúdos perigosos na internet? Os usuários que postam ou as plataformas? Depende. As plataformas. Os usuários, né? A plataforma está lá para quem quiser usar, né? As plataformas. O governo que não coloca um limite de idade para acessar determinados conteúdos, talvez. Eles abrem espaço para todo mundo falar, então é livre-arbítrio para todo mundo pegar e colocar o que quiser. Entendeu? Então eles são responsáveis. Porque quem produz isso é quem libera o conteúdo que chega nas pessoas, seja a fonte, né, da informação falsa. Os usuários que postam porque eles podem influenciar outras pessoas. As plataformas que também podem influenciar, né? Através dessas postagens. Na sua opinião, quem deve ser responsabilizado por conteúdos perigosos na internet? Os usuários que postam ou as plataformas? E nós temos um VT do deputado Rafa Zimbaldi. Ele vai falar um pouquinho sobre o assunto. Pode rodar, por favor. Nós vamos lançar aqui na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar de Combate à Violência em Ambiente Digital contra as nossas crianças e adolescentes. Eu tenho o grande desafio de ser o coordenador desta frente parlamentar. A nossa missão é propor e acompanhar ações para prevenir, combater e principalmente colaborar com as autoridades na investigação e prisão desses criminosos que aliciam jovens em plataformas digitais, como por exemplo o Discord e outros aplicativos. Sempre acreditei que esses espaços deveriam ser focados na criatividade e na socialização, mas infelizmente muitos se tornaram terrenos férteis para o aliciamento de jovens por esses criminosos. Muitos grupos nas redes sociais estimulam crianças e adolescentes a cometerem agressões, fazer o compartilhamento de estupros virtuais e apologia à violência, à automutilação e até mesmo suicídio. Muitas vezes essas práticas são mascaradas de humor ou liberdade de expressão. Essa nova geração está crescendo imersa em conteúdos que dessensibilizam, banalizam o sofrimento humano e distorcem a noção da ética e da empatia. É por esse motivo que a frente parlamentar se torna fundamental. E voltando agora aos nossos convidados, eu queria já abrir para as considerações finais, agradecer muito a participação dos doutores no programa, como sempre, especialistas, que acho que pelo menos a gente cumpre a nossa função de alertar, de levar, né, a informação para a pessoa tomar a decisão dela e se precaver contra isso. Muito obrigado, doutora Larissa, foi um prazer enorme recebê-la. Suas considerações finais, por favor. Eu que agradeço, Denis. Para mim é uma excelente oportunidade para poder falar cada vez mais que a educação digital é necessária dentro de casa, dentro das escolas, em todo o conteúdo, né, em todos os lugares. Então, falar sobre isso, precisamos fazer fóruns, buscar mais conteúdo, os pais precisam ficar em alerta, as escolas também têm um papel fundamental na educação das crianças, né, e também todos nós, como coletividade, como bem mencionou o meu colega, que a própria Constituição fala que é o dever de todos trazer segurança e cuidar das crianças e dos adolescentes. Então, vamos propagar cada vez mais a educação digital e ver, né, se alguém estiver em alerta, né, se vê uma criança que está correndo um risco, oriente, né, busque sempre educar de uma maneira positiva. Agradeço muito o convite por estar aqui, ainda mais ao lado de um excelente colega, né, que pôde contribuir muito com o seu conhecimento, e eu sigo à disposição para poder debater mais sobre o assunto. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Doutor Wellington, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo aqui. As suas considerações finais. Denis, eu que agradeço essa incrível oportunidade. Agradeço aqui a doutora Larissa pela clareza nas informações e a riqueza de conteúdo que trouxe para nós. E finalizo dizendo que as crianças são o futuro. Não há nada que a gente possa fazer que não seja cuidar das nossas crianças. As crianças, elas representam a continuidade da sociedade. Quanto mais investirmos nas crianças hoje, menos investiremos em problemas de adultos amanhã. Já diziam outros pensadores que vieram há anos. Então, os conteúdos deste programa,
eles precisam repercutir em todo o país. Este programa com a doutora Larissa, contigo, Denis, ele realmente tem uma riqueza de conhecimento absurdo. E seria importante que programas como esse pudessem se espalhar e viralizar em todos os lugares. Parabéns pela riqueza do conteúdo que você provê, parabéns à doutora Larissa pela clareza do conteúdo que dispôs aqui. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Estarei sempre à disposição de vocês. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Foi um prazer recebê-los. Uma boa noite. Meu amigo, minha amiga, você que acompanhou, votou, participou ou apenas assistiu ao programa, meu muito obrigado. E lembrando, nós continuamos no mesmo horário, às 22 horas, mas agora em novo dia. Toda quinta-feira, 10 da noite, programa Na Sua Opinião. Uma boa noite.